Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Hora do Flu no frio de Teresópolis, então eu peço até perdão de estar de casaco, tá, meus amigos? Mas vocês sabem que eu estou passando por uma gripe e eu não posso dar mole, né, pessoal? Então, assim, não tem como gravar agora, nessa hora, assim, só de camisa, fusão e tal. Não dá, mas fica comigo que nós vamos trazer as informações do maior de todos, tá? Mas antes, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Ative o sininho tricolor também para você não perder nada, beleza? Com o sininho ativado, você recebe as notificações na telinha do seu celular, algo que te adianta muito a tua vida. Vai receber a notificação, clica, vem e assista. E claro, não esqueça de ser aquele ajudador, tá? Aquela pessoa que nos ajuda muito, clicando no gostei aí. Só isso que eu te peço. Então clica nesse gostei e ajude a gente aí, por favor, tá bom? Tamo junto. Bora seguir porque a gente tem muita coisa pra falar. E primeiro de tudo, eu quero falar sobre a situação de Inácio, tá? O Fluminense hoje postou nas suas redes sociais, amigo, que Inácio, de fato, foi submetido a exames nessa quinta-feira e foi detectada uma lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, grau 2, tá? Então, não houve um rompimento, tá, do ligamento, beleza? É uma torção ali. Então, por isso que nós teremos ali o Inácio de volta por volta de 6 semanas, meus amigos, né? Isso aí é claro, né, que 6 semanas para quem, se ele rompesse aqui, a gente tá falando de 9 meses, né, quase um ano. Agora, dos males o menor, né, eu realmente fiquei muito preocupado com o que aconteceu com o Inácio ontem. Ele saiu chorando, então assim, eu já imaginava o pior, mas eu imaginei também que não seria o pior dos piores, porque ele saiu andando, né. Quando é ligamento, a pessoa nem anda, né, já sai de marca. Então, como ele andou, eu falei, ó, pode ser ruim, mas não tão ruim assim. Mas, cara, perder o Inácio por 6 semanas é muito tempo. Nós estamos falando aí de 1 mês e 2 semanas. Porém, a gente está falando do tratamento do Inácio ser feito. Depois tem a questão de ritmo de jogo e tudo mais. Então, essas 6 semanas é só para o tratamento, tá? Ele, para estar apto para jogar, aí é outra coisa, é outra circunstância. Provavelmente aí uns 2 meses eu acredito que vamos ficar sem Inácio. Com isso, as opções de zaga do Fluminense neste exato momento, cuidado para você não cair se você estiver em pé, né, ou em algum lugar perigoso, né, só ouvindo a nossa voz, é Thiago Silva, Freitas, Thiago Santos e Manuel. Essas são as opções de zaga do Fluminense e que Deus nos acuda, né, meus amigos, porque olha, é bem complicado essas opções de zaga, né? Que a gente tem ainda mais Thiago Santos e Manuel, pelo amor de Deus, né? É bem perigoso e mesmo com 6 semanas eu acredito que o Fluminense tem que buscar, assim, mais um zagueiro aí para reforçar esse time do Fluminense, tá bom? Então é isso, atualizações sobre o caso do Inácio. O canal Hora do Flu, né, deseja pro Inácio por uma excelente recuperação. É um jogador que estava em ascensão para mim. Eu acredito que faltava pouco para o Inácio roubar a vaga do Freitas, porque o Inácio estava bem, né, estava melhorando e infelizmente se lesiona. Já é a segunda vez que isso acontece, tá? Já é a segunda vez que Inácio melhora e depois se lesiona. Isso já aconteceu no Fluminense e aconteceu novamente. Mas a gente torce aí para que ele se recupere muito rápido, tá? Bom, além de tudo isso, a gente tem aqui agora situações que a gente precisa ficar ligado. Hoje saíram 2 informações que o torcedor tricolor tem que ficar ligado, tá? Sobre 2 meio-campistas, 2 volantes do Fluminense. Um deles é o Martinelli e o outro é o Bernal. Se, por um lado, nós, torcedores do Flu, estamos pedindo para que a diretoria do Fluminense contrate e reforce, né? Por outro lado, nós temos até possibilidades de saída. Uma dessas saídas é do nosso Martinelli, tá? Pelo menos essa informação aqui, tá? Do Pitch on Rock, tá? Ele tem mais de 100 seguidores, tá bom? No Twitter. E ele trouxe que
O meio de campo Martinelli, né? Ele ali, os clubes da Premier League, né, estão ali ligados na situação dele. Target é como se fosse um alvo, né? Martinelli é alvo de interesse aí de clubes da Premier League, tá? E por que isso está acontecendo, né? E está falando ali que esses clubes, para reforçar agora na Summer Transfer Window, né? Nessa janela de transferência agora, né, do verão. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente já tinha comentado aqui que Martinelli lá fora é visto como um bom jogador, tá? Eu sei que a gente tá triste, sei que contra o Palmeiras ele entregou um lance ali, mas é um jogador que chama atenção lá de fora. Então, segundo o pitch, a gente tem aí clubes que tem o Martinelli como alvo aí. Então, pode surgir propostas pelo Martinelli nos próximos dias. Vamos ficar ligados. Quero saber sua opinião. Você manteria o Martinelli? Você venderia o Martinelli? Eu vou ser bem sincero. Por mais que o Martinelli tenha alguns problemas ou tenha alguns erros, Martinelli funciona, tá? Ele funciona. Agora, o que me deixa muito com o pé atrás é, às vezes, a diretoria do Fluminense. Por que eu falo isso? Porque já não é desde hoje que a gente vende aquilo que funciona e traz algo que a gente não sabe. Meu medo é esse. Então, Martinelli é alvo de clubes da Premier League, tá bom? Gente, meu inglês tá péssimo, tenho que estudar mais isso. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é do empresário do Bernal. Olha isso, pessoal. Tô aqui no tweet do Ricardo, né? No ex do Ricardo, um abraço para ele. E ele colocou que o empresário Pablo Bentancur é quase um Bittencourt também. O empresário do Bernal, diretor, tu viu isso? Rapaz, que doideira. Pablo Bittencourt confirmou que tem uma proposta do futebol europeu para Facundo Bernal em mãos, meus amigos. E vai trazer para o Fluminense nos próximos dias. Abre aspas aí para o Pablo, ele disse o seguinte: meu trabalho é gerar as propostas, depois os clubes aceitam ou não. Não vai ser fácil porque ele tem 21 anos e já é titular. Fez um bom Mundial após 2 meses lesionado, sem rodagem. Mas vou falar com o Mário, vou falar com o meu homônimo, né? Bittencourt. Então, assim, meu Deus do céu. Galera, vocês sabem que Facundo Bernal não é nem ainda o que a gente espera dele e ele já é um cara muito seguro. Eu não sei porque que às vezes colocam o Bernal, às vezes não, mas a grande realidade é que Bernal é um jogador muito interessante. E a gente precisa ter paciência. Quantos jogadores já passaram pelo Fluminense e depois que vão embora, começam a brilhar, a gente fala, pô, a gente tava com o jogador aqui e não teve paciência. E eu já acho que o Bernal já está rendendo aqui, tá? Agora tu imagina, é uma debandada total. E aqui é engraçado, né? Que o mercado não quer jogador ruim, não. Os times lá de fora não querem os jogadores ruins. Os jogadores ruins, eles ficam com a gente. O mercado lá de fora quer o Martinelli, quer o Bernal, quer o Arias, quer o Riquelme Felipe, né? E pro Fluminense sobra o quê? Sobra os jogadores que ninguém quer. Então, assim, cara, tem que tomar muito cuidado. Eu não venderia o Bernal. Vamos ver, né, se o Bernal não tem um sonho de jogar na Europa também. Porque depois do que o Fluminense fez com o Arias, cara, todo jogador pode alegar a mesma coisa. Todo jogador pode chegar pro Mário e falar, Mário, a proposta não é boa não, mas, pô, eu tenho um sonho de ir pra Europa, cara. Me vende aí. Eu quero muito ir embora. Ele é mesmo. Até porque o Fluminense serve para servir vocês, jogadores. Então pode ir, vai todo mundo realizar o sonho. Mas o sonho do torcedor ninguém realiza. Eu quero ver realizar o meu sonho. É o meu sonho. Gente, vocês têm que começar. E eu falo vocês porque eu recebo muita mensagem falando, não, Thiago, coitado do Arias. Irmão, coitado do Arias. O Arias ganha um salário de mais de R$1 milhão. O Arias está em uma porcentagem mínima das pessoas que conseguem ter uma vida super valorizada. Coitada de mim. Coitada de mim.
Do Arias? Não. Ah, não, mas tem que realizar o sonho. Meu amigo, o que mais ele pode fazer é realizar sonhos com a quantidade de dinheiro que ele ganhava. Aí agora você vai usar o mesmo argumento pro Martinelli, pro Bernal? Não, eles têm um sonho. E os objetivos do Fluminense? E os sonhos do Fluminense, da instituição? Ou o Fluminense virou um clube para servir os jogadores? É isso que eu falo. Essa narrativa de gratidão, ela tem que ser cortada. Não tô falando que você não tem que ser grato, agradecido. Mas todos os jogadores que estão no Fluminense, eles recebem pra jogar, tá? Não é de graça, não. Não existe favor aqui. É negócio. É um clube profissional. Precisamos enxergar desse jeito. Senão a gente toma nossa parte. Então é isso. Fluminense agora tem uma... Bernal tem proposta, tá? E a gente vai ficar aguardando aí pra ver que proposta é essa. Mas segundo o empresário dele, essa proposta será apresentada, tá? E vocês querendo notícias de reforço, eu estou trazendo notícias de jogadores que podem sair. Que doideira, né? Beleza, mas isso a gente avisou quando acabou o Mundial. É porque eu ia falar, lembra do vídeo? Não, mas o vídeo saiu do ar, né? Eu tirei o vídeo do ar. Mas o vídeo era, antes de saber quem chega, nós precisamos saber quem fica. Foi isso que o Renato falou quando ele chegou do Mundial, né? Então, assim, nós ainda estamos nessa fase de saber quem fica, né? E pelo jeito aí, podem ter mais saídas do Fluminense. Algo muito perigoso. Ó, galera, lembra do Andrés Gomes, que a gente trouxe aqui, que o Fluminense tem interesse? Bom, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, se você não se recorda, vai lembrar agora. Andrés Gomes, né? Jogador peruano, né? Que é o famoso Carlos Andrés Gomes, né? Olha só, pessoal, ele tem 22 anos, tá no Rennes, né? Não conseguiu performar lá, eu acredito que é por causa de... Eu acho que ele não conseguiu performar, sinceramente, por causa de adaptação. Mas é um jogador que já mostrou talento, né? O Vasco, olha isso. O Vasco voltou a negociar com o Rennes para a contratação do atacante Andrés Gomes, aqui em formação do Vene Casagrande. Então, mais um nome aí que interessa o Fluminense, né? Mas tem outro clube negociando também. É igual aquela questão do Rinestrosa, né? Fluminense quer o Rinestrosa, mas não quer pagar os 8 milhões, tá esperando, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, né? É o que eu falo, cara. Às vezes eu fico pensando que os objetivos do Fluminense não são tão importantes assim. Mas a grande realidade é que a gente precisa de fato, né? Ficar ligado em tudo isso. A torcida do Fluminense, a gente precisa mostrar a importância que tem, né, pessoal? A nossa temporada dá uma sensação. Eu tô numa sensação que parece que o Fluminense chegou no ápice da temporada, que foi o semifinalista da Copa do Mundo. Então, assim, meio que isso já funcionou como um sucesso da temporada e agora a gente está completando tabela até o fim. Pô, galera, isso não existe. Diferente dos times lá de fora, a nossa temporada aqui tá no meio, né? Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Não, a gente precisa de fato, cara, ir atrás, reforçar e conseguir melhorar esse time, gente. Pelo amor de Deus. Não dá não, né? Pelo amor de Deus. Vambora, gente. Se inscreva aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Importantíssimo a sua presença aqui, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante pro canal Hora do Flu. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.